Olá, meus queridos, muito bom dia, bom dia, bom dia. Fiz um negócio diferente aqui, falei, eu vou lavar meu cabelinho, colocar as coisas aqui pra vocês verem como é que ficaria se eu tivesse quase que puxando ele pra trás aí. Porque olha, a barba tá grande, hein? Vontade de cortar pelo menos essa lateralzinha aqui um pouquinho. Quem sabe um pouquinho dar uma paradinha? Não sei, né? Em princípio ainda tá bom deixar crescer um pouquinho mais. Disse um amigo que a hora que tivesse mais ou menos essa altura assim, o pelo já começa a puxar, né? Já fica mais fácil de passar os produtos e fazer com que ele fique mais arrumadinho, né? Meus queridos, hoje é segunda-feira, dia 24/6/2024. Hoje tem 24 no começo e 24 no fim. Pois é, hoje é um dia especial, né? Tem 12 dias especiais assim no ano inteiro, né? Sempre tem os dias 24, então vamos que vamos. Meus queridos, bom, fofoquinhas para vocês, né? Final de semana, eu infelizmente não pude ficar aqui com vocês ao vivo, no chatzinho, batendo papo com vocês, porque o menino estava lá fazendo a provinha dele lá de natação. E eu vou falar uma coisinha para vocês. Olha, eu acho, quem acha não sabe, mas todas as escolas públicas deveriam ter, pelo menos por 6 meses, um curso e aula para sobrevivência na água. O SESI ele faz um trabalho bonito aqui em Campinas, mas não precisa ser no SESI, podia ser em qualquer outro lugar, tá? Mas ele faz um serviço aqui bonito que o primeiro nível é para ensinar as crianças a sobreviverem. Então, fazer aquele nado de coisinho para pegar fôlegos, não ficar desesperado. É para tirar aquelas coisas de desespero de água, para fazer com que as crianças não morram porque caiu dentro de uma água, por exemplo. Então eu vou falar para vocês que isso seria algo fundamental, tendo em vista que, claro, muitas mães, muitos pais não têm piscina em casa, mas é algo assim crucial para, sabe, coisas básicas de uma criança. Eu para mim, acho que isso daí seria muito mais importante do que ensinar pelo futebol, por exemplo. Porque é uma questão de vida, né? Então, quando nós levamos o meu filho pela primeira vez lá, na verdade a gente mandou por um negócio da prefeitura, né, que tinha aqui da prefeitura, e da negócio da prefeitura que abriu esse outro do SESI, e aí começamos a mandar lá pro SESI. E lá no SESI foi se subindo nível, subindo nível, subindo nível, subindo nível. Meu menino, então ele está no nível máximo que tem dentro dessa normalidade, e a partir dos 13 anos já entra no setor de esporte, aonde eles fazem os treinamentos já de profissionalização, para competições, para Olimpíadas, essas coisas. Então eles têm uns negócios bacana lá, viu? Bacana lá, tudo gratuito, eles cedem uniforme, cedem um monte de coisinhas, então é algo interessante. As escolas deveriam incentivar um pouquinho mais dessas questões de esportes, né? Assim penso eu, né? Outra situação. Então, desculpa não poder estar com vocês aí. Domingão, para mim foi um dia praticamente normal, não pude sair, porque o menino teve também festinha de aniversário do coleguinha. Começou 2 horas da tarde e foi até 6 horas da noite. Praticamente eu não pude fazer nada, né? A patroa aproveitou para fazer as geleinhas dela, as coisinhas que ela faz. E assim foi. Bom, resumo da ópera. E eu fiquei conversando para saber horários, porque a gente fica no meio, então eu preciso saber o horário que eu poderia pegar as coisas lá do atendimento, onde eu estava até hoje, para poder combinar com o cara do barracão lá do terreiro, para eu poder levar minhas coisas lá, para combinar com o seu Edson, que vai me ajudar com a Kombi para levar as coisas até lá. Então imagina só o furdunço que é e o furdunço que virou. Bom, resumo da ópera. Nós combinamos para hoje, eu mais ou menos entre 1h30 e 2 horas da tarde, ir buscar as coisas lá no lugar do atendimento. É uma pena ter que largar ali, porque ali estava tão perfeitinho, tão gostosinho. Ter de largar ali, né? Então, mas vou pegar as coisinhas 1h30, preciso juntar tudo, colocar dentro da caixa. Ah, moço, vai dar trabalho. Pensa numa coisa que vai dar trabalho, é aquele trem lá.
Vai dar trabalho, mas faz parte, né? Faz parte e seja o que Deus quiser. Bom, e assim Ele há de querer. Que mais? Bom, então eu vou lá arrumar todas as coisas. Vamos enfiar tudo na Kombi do seu Edson, colocar mais um tanto no meu carro, levar lá para o lugar novo, ver o que pode e o que não pode deixar lá no lugar novo, porque eles têm um quartinho que eles deixam todas as coisas, mas tem uma escadinha. E aí tem coisas, como é que eu faço para trazer, levar, pôr, não pôr, e aí para não atrapalhar eles lá, né? Eu não sei ainda como é que é. Vamos ver. Vou ver a possibilidade de arrumar armários, né? Que sirva tanto para nós quanto para eles, né? Que eu possa deixar as coisinhas e guardar as coisinhas e tudo mais, né? Que sirva e que não atrapalhe, porque uma das coisas mais importantes é não atrapalhar, né? E depois a forma que eu vou atender também seja o que Deus quiser. Mas, professor, o senhor vai atender nessa sexta-feira já? Porque agora não vai ser mais quinta, vai ser sexta. O senhor vai atender já nessa sexta-feira? Ainda não sei. Vou definir isso daí só depois que eu fizer essa mudança, depois que eu ver o que tem, o que não tem, o que falta, o que deixa de faltar. Aí sim eu tomo a decisão. Combinado? E a hora que eu tomar essa decisão, a gente vai, começa a fazer os atendimentos, né? E depois a gente pega e fala, olha, logicamente o primeiro atendimento eu não vou ficar fazendo muita propaganda, não vou ficar falando para as pessoas sair indicando gente aí, segurar um pouquinho, até eu conseguir me preparar mais ou menos, entender mais ou menos como é que tá a estrutura, como é que falta, o que não falta, coisinhas que eu vou precisar fazer ou não, os horários do atendimento, como é que vai ser, como é que não vai ser. E aí a gente vai fazer. Por quê? Porque ali eu vou passar o endereço para vocês e vai ser assim. Vai mostrar numa rua. Só que essa rua não vai ter como entrar nela. Como assim não tem como entrar? Não tem como entrar. Você não tem como entrar com o carro lá. Porque tem um portão com guarita. É como se fosse um condomínio. Ah, é, professor? É. Então nós temos que apertar interfone. Se não tiver aperto o portão, tem que apertar interfone. Mas de carro não pode entrar. E aí eu preciso perguntar também quem vai de cadeira de roda, quem não consegue andar, como é que faria para ir lá. E é bem pertinho da Nipo, aqui em Campinas, viu? Muito pertinho. Dá coisa assim de 2 quadras da Nipo. Eu acho que é isso aí. Não deve dar mais do que 2 quadras. 2 quadras da Nipo, um pouquinho antes, porque a rua é uma mão só. Então, umas 2 quadras antes da Nipo, é ali que eu tô ali, tipo uma ruazinha sem saída, que a gente chama que é a antiga Mogiana. É um terrenão gigante ali e o barracão fica virado para esse terrenão. De dia é bonito, de noite você olha e você consegue ver até ET. Dá para pousar uma nave gigante ali de ET, tão grande que é o espaço. Então, meus queridos, é isso. Vamos aguardar um pouquinho e vamos vendo aonde que vai, como que deixa de ser. E que Deus nos abençoe que eu consiga fazer essa mudança em paz, em harmonia e com a bênção divina. Certo? Que assim seja e que os anjos digam amém. Muito bem? Muito bem. Dito isso, falado isso, vamos para os nossos trabalhos falando sobre as matérias e tudo mais. Ah, eu estou lendo esse livro aqui, consegui ler mais um pouquinho dele aqui. E tem uns negócios interessantes dele aqui, hein? Ó, eu só li até a página 19. Bem pouquinho que eu li, né? Eu não estou conseguindo ler muito, porque começar a ler e aparecer coiseira para eu responder. Mas tem um negocinho aqui que eu achei muito bacana. Muito, muito, muito bacana. Deixa eu mostrar para vocês. Na página 12 do capítulo 1, fala assim: estejamos convictos, porém, de que o mal é sempre um círculo fechado sobre si mesmo, guardando temporariamente aqueles que o criaram, qual se fora um quisto de cura ou longa duração, a dissolver-se, por fim, no bem infinito, à medida que se reeducam as inteligências que a ele se aglutinam e afeiçoam. O Senhor, ou seja, Deus, né, tolera a desarmonia, a fim de que, por intermédio dela mesma, se efetue o reajustamento moral dos espíritos que a sustentam,
uma vez que o mal reage sobre aqueles que praticam, auxiliando-os a compreender a excelência e a imortalidade do bem, que é o inamovível fundamento da lei. Todos somos senhores de nossas criações, e ao mesmo tempo delas escravos infortunados ou felizes tutelados. Pedimos e obtemos, mas pagaremos por todas as aquisições. As responsabilidades é o princípio divino a quem ninguém poderá fugir. Muito bem. Isso daqui é uma fala muito interessante falando que o mal é permitido por Deus, que o mal, dentro do próprio mal, vai se aprender e vai se saber que ele está fazendo errado, e que o bem vai tentando passar outras formas de ver e quem sabe fazer com que o nível da moral da pessoa vai se alterando e assim ele vai se arrumando e vai se moldando e depois lá no fim tudo se resolve. E também falou que o que a pessoa tem um preço, tem que pagar por esse preço. Então se você tem algo, você tem que pagar por aquilo. Como assim, professor? Vamos lá. Agora uma coisa minha, tá? Não é uma interpretação, é minha interpretação. Mas não é a verdade absoluta, é um prisma, tá? Pode ter várias interpretações. Cada um cria a sua interpretação. Tudo, pelo pouquinho de experiência que eu tenho, tudo que a gente alcança, a gente tem que pagar. Exemplo. Eu quero aumentar o meu nível de conhecimento. Algumas coisas vão acontecer na nossa vida para que esse aumento de conhecimento chegue no nível XYZ. Ah, é, professor? É. Então nós temos algumas conotações, algumas situações em que nós olhando e vendo tal situação, nós conseguimos perceber que tudo é pago. Não entendi ainda, professor. Calma lá. Exemplo. Você começa a ter expansão de consciência. Deu um pulo de expansão de consciência porque você aprendeu alguma coisa? Você conseguiu melhorar o seu nível de consciência? Ótimo, vai ser cobrado. Como assim cobrado? É. Porque o cobrado do plano espiritual não é cobrado que vem aqui um cara lá e fala assim, ó, custa tantos reais. Não. O cobrado dele é tipo assim, você recebeu um conhecimento, agora eu preciso testar esse conhecimento para ver se você é merecedor desse conhecimento. Porque se você não passar no teste, você não é merecedor e você vai ter que pagar por aquilo. Porque você errou, então você vai ter que pagar. Agora você tem consciência. Agora com a consciência eu posso pegar e testar você. E aí se você passa, você vai, continua, aí te permitem você ter mais conhecimento. Se você passa no teste, mais conhecimento, mais conhecimento, mais conhecimento. Ou seja, todo conhecimento é testado. É como se fosse numa escola, que para você passar de ano você tem que fazer prova. Não é isso? Num concurso público, para você passar, você tem que fazer uma prova. É a mesma coisa no mundo espiritual. O espiritual te dá o conhecimento e já testa para ver se você tem a consciência plena de fato e consegue de fato fazer o que precisa ser feito naquela situação. É sempre assim, viu? Não se enganem, tá? Quanto mais você estudar, quanto mais você se aprofundar, quanto mais você se dedicar para o mundo espiritual, mais será testado, limpo e polido. Só que tem um detalhe. Depois de limpo e polido, depois de já testado, você fica numa plenitude, numa perfeição tão bonita que tudo que você pede você tem, dali para frente. Pode não ser assim. Quando eu falo tudo, é o tudo de alguém iluminado, que não pede dinheiro, tá? Quando eu falo tudo, é tudo sem ser na matéria, é tudo espiritualmente. Ok? Combinado? Muito bem. Vamos então para as notícias? Vamos lá. Bom, o dólar caiu 0,39 e voltou para R$ 5,44. Menos mal. No fechamento das madrugadas e dos finais de semana, o dólar caiu mais um pouquinho, 5,43, 5,4291, que é obrigado a arredondar, 5,43. Então é uma boa sinalização de que vai dar uma
quedinha bem levezinha, mas quem sabe dar uma quedinha bonitinha hoje. Vamos ver as cenas do próximo capítulo, apesar que eu não estou conseguindo nem trabalhar de tanta correria que está tendo. Rapaz, eu tenho que largar meu serviço. Por isso que eu preciso urgentemente arrumar algum trabalho, algum coisa, algum sustento, para que eu não precise mais ficar preocupado com as minhas receitas. Mas um dia, se Deus quiser, vou chegar lá. Que Deus há de abençoar. Ah, e outra coisa. Aproveitando do atendimento novo. O cara ainda não decidiu como que vai me cobrar ou como é que vai ser. Ainda não está descrito isso daí. Estou tentando ver se alguém queira pegar uma parte do aluguel, alguma coisa assim dele, para ajudar ele. Ele não me cobrou nada. Ele não consegue falar um valor. Eu peguei e falei assim, olha, então vamos fazer o seguinte, as pessoas que doam para mim, fica para mim. As pessoas que pegarem e doarem para o seu Pix, fica para casa, porque doou já direto para o seu Pix. E as pessoas que colocarem na caixinha, e fica para você. Então se a pessoa chegar, eu fiz o atendimento, a pessoa ficou agradecida, quer ajudar eu, se botar na caixinha, vai para casa. Quer ajudar a casa para manutenção, coloca na caixinha e pronto. Ou faz o Pix direto pro cara. Ou se querem por causa de mim, para me ajudar, aí faz no meu. Então vai ter que ter essa meio que separaçãozinha aí, porque foi o que eu falei para ele. Foi assim, ó, normalmente entra aqui R$100 cada atendimento. Pô, R$100, 100, às vezes entra 70, mas às vezes entra 150. Então numa média dá mais ou menos R$100. Queira ou não queira, é R$400 no final do mês, né? São 4 atendimentos na semana. Já dá para pagar algumas coisinhas, né? Já dá para custear pelo menos a luz, alguma coisinha que tá ali, não é? Não é? Mas é claro, ele paga R$2.600 de aluguel, só aluguel. Ele paga R$2.600, só de aluguel. Então, muita calma nessa hora. Que Deus nos abençoe e que assim seja, e vamos que vamos. Combinado? Muito bem. Bolsa de valores. A Bolsa da Alemanha hoje subindo 0,32, um valorzinho bem razoável, mas está no valor bom, 18.244, que é um valor ótimo, significa que não está tendo tanta crise assim na Alemanha, apesar das notícias de desemprego e tudo mais. Bolsa de Valores do Brasil deu uma notícia linda, maravilhosa, que foi que a subida na sexta-feira subiu 0,74, que eu cantei a bola que deveria subir. Hoje eu também acho que deve subir mais um pouquinho. E fechou em 121.341. Graças a Deus, não está despencando totalmente, porque o meu medo fosse dar os dentinhos e cair. Como deu 2 subidinhas, vamos ver se hoje sobe de novo. Aí tira aquela coisa de forçar para cair. Certo? Se subir hoje, dá um sinal lindo, maravilhoso de querer subir. Principalmente para muita gente só fica analisando o gráfico. Que eu acho que é uma porcaria fazer análise de compra e venda de ações por gráfico. Mas, se o povo acredita nisso e todo mundo começa a fazer isso, começa a funcionar. Claro, porque todo mundo lê a mesma linguagem. Mas uma análise de compra e venda não deveria ser feito jamais por gráfico. Jamais. Isso é de uma irresponsabilidade sem tamanho. Você não compra uma empresa por gráfico. Você tem que comprar uma empresa por análise da empresa. Você tem que olhar o balanço da empresa, os números da empresa, faturamento da empresa, o setor da empresa e assim por diante. Então, gente, muita calma nessa hora, hein? E vamos para as notícias? Vamos lá. Jornal da CNN. É preciso ser herói, visionário ou sem juízo. Isso aqui é grave, hein, cara? É preciso ser herói, ou seja, herói não dá. Visionário, pode até ser. Ou sem juízo para investir no Brasil. Cara, olha o que a fala desse cara que saiu na CNN, hein? Diz Schwartzman ao CNN Entrevistas. Cara, investir em um país com juros elevados e grande incerteza econômica e política, como o Brasil, não é para qualquer um.
É preciso ser herói, visionário ou alguém sem juízo para investir nesse país. Como há poucas pessoas com esse perfil, investe-se pouco no Brasil, disse Alexandre Schwartz, ex-diretor do Banco Central e consultor da AC Pastor. Uau! Uau! Cara, e aí? E aí, moço, que o cara soltou uma metralhadora. E eu posso falar uma coisa para você? Ele não tá mentindo. Porque, olha, um dos grandes problemas que eu tinha quando eu trabalhava em multinacional era fazer os gringos entenderem como que funciona o Brasil. Ele fala assim, como assim mudou a lei? A lei não se muda, mas no Brasil muda. Eles falam assim, não, mas isso não tem lógica. Mas aqui tem. Como assim tem que contratar um advogado para ver se eu consigo desconto de imposto? Como assim? Lá o imposto não é assim? É assim, tá, tem que pagar assim, assim, assim? Não. No Brasil dá para dar uma jeitinha aqui, um jeitinho ali. Sabe, coisas que não entram na cabeça do pessoal lá fora. Porque isso não existe no planeta em lugar nenhum. Só existe no Brasil. Ou em países como o Brasil, bem podre. Então, nós precisamos ter uma situação, uma condição aonde impostos, por exemplo, você não possa ou troque de um dia para o outro. Toda a questão de impostos aqui no Brasil deveria ser assim. Qualquer coisa que eu queira alterar, só daqui 3 anos. Então, tipo assim, eu aprovo uma lei, só que só daqui 3 anos pode trocar ou vigorar ou acontecer. Se não fizer isso, não vai dar segurança para esse pessoal. E outra coisa, segurança jurídica. A linguagem tem que ser a mesma para todos os lugares. Eu pego uma mesma lei, vou num estado, os fiscais interpretam de um jeito. Vou em outro lugar, interpreta de outro. Passa mais tempo, aí de repente eles mudam a interpretação. Aí depois cria uma jurisprudência. Porque, moço, e aí, como é que faz? Não tem condição um negócio desse. Não tem condição um negócio desse. Então, tipo, coisas de impostos, por exemplo, apareceu uma demanda de imposto, uma pessoa fazendo coisa para querer saber se é ou se não é, isso tinha que ser automaticamente enviado para o Supremo. E lá saiu uma jurisprudência falando, é isso a interpretação, e ponto final. Porque senão cada juiz dá cada coisa dá cada fiscal dá uma interpretação, e aí ferrou tudo. E quem cria a lei precisa criar de forma clara, sem aquelas coisas de é que pode, é que não, é que sim, é que talvez. Nós temos tanta emenda, tanta emenda, tanta emenda, que sempre vai ter alguma outra que vai fetar aquela, que vai feder aquela e tudo mais. E na brincadeira de câmbio, que eu sempre falo para vocês, sai uma matéria bonita no Infomoney, referente ao que eu venho falando para vocês desde sempre. Vamos lá. Olha só que legal essa matéria saiu no Infomoney. O que era possível comprar com R$1 em 1994, quando o real foi criado? Veja os produtos. O Plano Real melhorou o poder de compra dos brasileiros ao permitir acesso ao crédito. Lembrando que lá naquela época o real era mais valorizado do que o dólar. Tá? Então vamos lá, presta atenção aqui, que coisa mais lindo, mais interessante. A entrada em vigor do real foi, de fato, um divisor de águas no consumo dos brasileiros. À época, com uma nota de R$1, que hoje até saiu de circulação a nota, que agora é só moeda, era possível comprar, por exemplo, 10 pãezinhos, que custava em torno de 10 centavos cada um. Ou encher o tanque do carro desembolsando apenas 55 centavos o litro de gasolina. Cada litro do carro era 5 pãezinhos. Então, meus queridos, se nós conseguirmos fazer com que a nossa moeda volte um por um, nós teremos essa realidade de novo. Será, professor? Estou falando para vocês. A gente pode não conseguir comprar 10 pãezinhos, porque o dólar também teve a sua desvalorização durante algum tempo. Então, mas que uns 8 pãezinhos você compra se fosse um por um. Um por um?
E isso porque quando o real surgiu, entrou como 80 e poucos centavos, 80 centavos, 84 centavos. Eu estou fazendo a simulação de 1 por 1. Como se fosse o real valer o dólar. E todo mundo continuar ganhando como se fosse o dólar. Então, exemplo, salário mínimo é 1.500, exemplo. E então você ganharia 1.500 dólares. 1.500 dólares você multiplica por 5,5, é o que eu estou falando. Nós estamos falando de 8 mil reais, que era o salário mínimo. Esse era o poder de compra. Claro, o salário mínimo não era 1.500, mas era o poder de compra. Se a gente valorizar 1 para 1, esse vai ser o nosso poder de compra. Aí nós vamos estar muito próximo dos americanos. Você quer ter uma vida igual aos Estados Unidos? Comprar carro assim. E outra, hein? Se for 1 para 1, o carro custa 30 mil, 20 mil. É um carro zero? É. Porque você divide por 5. Se um carro hoje está 10, você vai pagar 20 mil. Ah, tá 10. Tá 100 mil? Um carro que custa 100 mil, você pagaria 20 mil. Será, professor? É. E você ganhando 1.500, então você fala assim, nossa, eu em 2 anos eu compro um carro zero. É, cara, esse é a realidade dos americanos. É isso que nós temos que buscar. O povo fica lá, ei, vamos aumentar meu salário, greve, aumenta meu salário. Não. O Brasil tinha que fazer uma greve. O Brasil tinha que fazer uma greve falando assim, nós queremos a nossa moeda 1 por 1, que vale igual ao dólar. É isso que nós temos que lutar. É isso que nós temos que fazer. O dia que nós conseguirmos fazer isso, todos nós ficaremos ricos, riquíssimos, sem precisar fabricar R$1 na máquina de produzir moeda. Então, meus queridos, o remédio que estão dando para nós não é aquele que funciona. É aquele que, tipo, sabe o tal dos prazol? Você tô com uma azia lascada. Em vez de eu corrigir o processo que está gerando a azia, eu só fico anestesiando a azia. Mas o problema tá lá, e se for uma bactéria? E se for não sei o que? E se for uma úlcera? E se for não sei o que lá? E aí? Pois é. Cenas do próximo capítulo. É o que eu venho dizendo. A matéria é muito boa. Deixa a gente ficar até louco da vida, se assim pode se dizer. Jornal da Infomoney. Bilhões para cofres públicos versus efeitos para a saúde. Do que nós estamos falando que está entrando bilhões para os cofres públicos e efeitos nocivos para a saúde? Os debates sobre os sites de apostas. País tem visto aumento expressivo no mercado de bets, que são as apostas online. Ontem teve reportagem do tal do Tigrinho lá no Fantástico, com diversas consequências para a sociedade. Meu querido, eu tava vendo lá a moça no jornal, 200 mil reais, o povo investe mesmo, investe não, torra, gasto que não tem. Porque não, porque agora eu vou conseguir, não, porque agora vai, porque agora, como assim agora? O que é? Olha, é um problema muito sério. Todas essas apostas nunca vão fazer você ganhar. Eu conheço gente que aposta em Mega Sena, aposta não sei o que, eu falo, gente, você não sabe quando você vai ganhar nunca. Não, mas eu tenho a fé, porque eu tenho não sei o que. Desculpa, mas a pessoa está hipnotizada, ela está acreditando no Papai Noel, ela está deixando de pegar aquele dinheiro que ela investe, porque não é barato apostar numa Mega Sena. Então, se você aposta todo dia, são 3, 2, vamos falar que é 2 apostas por semana. Nós estamos falando de R$10 por semana. 10 dá 40 conto. A pessoa deixa de comer uma pizza, deixa de comer um lanche gostoso, de tomar alguma coisa, de sair para tomar um sorvete no mês, para ficar apostando, pegar o dinheiro e torrar ali. Ela deixa de comprar um pano, de limpar a boca, uma coisa diferente para casa, para ficar apostando ali. Ela deixa de comprar uma carne diferente para apostar ali. Porque com R$40, moço, aqui no atacadista você consegue comprar até um pacote de camarão. Você consegue comer um camarãozinho. Você consegue comprar uma paella de coisa e fazer um prato maravilhoso. Consegue, porque aqui tá R$32 no atacadista um pacotinho para fazer uma paedinha. É mais barato até que você comprar carne para fazer. Carne de panela eu acho que eu gasto mais do que comprar essas coisas do frutos do mar.
Então, moço, a gente tem que pegar e fazer análise. Mas tem gente que fala, não, porque eu tenho que acreditar. Porque é a única forma que eu tenho para sair do buraco onde eu tô. Então você realmente está com um problema muito sério. Porque se você está jogando todas as suas crenças, todas as suas moedas, todas as suas fichas nisso, olha, eu acho bom você começar a trocar isso para a crença lá de cima. De cortar vícios, cortar ilusões, cortar todas as coisas, viver a vida real, fazer o que precisa ser feito, ser uma boa pessoa e dali você caminhar e crescer o máximo possível. Fora disso, moço, não vai ter muita saída, não. Quem avisa, amigo é. Vamos lá. Já estão pregando foguete em cima disso aí. Folha de São Paulo. Universidades têm obras. Folha de São Paulo pregando foguete no governo de novo, hein? E olha que Folha de São Paulo normalmente gosta do governo. Presta atenção. Universidades têm obras inacabadas há 16 anos. 16 anos com obras inacabadas. Enquanto Lula promete novos campos. O Lula está prometendo fazer novas universidades, sendo que tem universidades que estão com obras inacabadas já faz 16 anos. Vai para quê? Para falar que tem? Para poder contratar mais professor? Só para falar que tem mais alguma coisa? Aí as antigas vai apodrecendo e falar que se lasca. Vai todo mundo com o teado caindo água para a cabeça e tudo mais, não tem problema. Não é bem assim, né? Pois é. Só observa. Folha de São Paulo. Presta atenção, hein? Lula viaja para São Paulo para encontrar Fernando Henrique Cardoso e Chomsky. Eu não sei quem que é o Chomsky, eu vou até ler aqui para ver. Então, o presidente Lula viajou para São Paulo na manhã desse domingo, dia 23, ontem, para encontrar o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e o filósofo e linguista americano Noam Chomsky. Eu não sei de onde esse homem é, esse Noam Chomsky. Acompanhado da primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja. E aí, moço, o Fernando Henrique completou 93 anos, então de certa forma veio para o aniversário dele. Eram concorrentes, mas agora são amiguinhos. Ou nunca foram concorrentes? Parece que nunca foram concorrentes. A gente só tinha uma questão de mais conservador e menos conservador, mas a coisa estava fluindo e caminhando conforme eles queriam que fluísse. Devagar e sempre. Então, vamos ver como é que é isso daí, mas o homem já está fazendo suas andanças pelos caminhos da esquerda. Será que o Fernando Henrique vai dar umas dicas para ele para não destruir o plano real? Espero tanto isso, moço. Olha, o Fernando Henrique pode ser da esquerda, mas pelo menos o homem sabia como é que funcionava a questão da economia. Ele aprendeu. Ele era um filósofo que aprendeu. E falou a linguagem do povo, e não tomou medidas populistas, e deu tudo certo. Espero que o presidente pare com esse negócio de populismo e faça coisas para médio e longo prazo, porque senão não dá certo. Jornal da Infomoney. Entre, abre aspas, bolsonarismo raiz e direita moderada, Tarcísio busca se firmar como anti-Lula. Principal candidato a herdeiro do espólio de Jair Bolsonaro, o governador de São Paulo sabe que precisa ampliar arco de apoio para se tornar competitivo em possível embate contra o Lula, mas não pode romper com o padrinho político, que é o Bolsonaro. Só que o Tarcísio também não pode ser bolsonarista, porque o Kassab e outros personagens que estão ali no centro junto com o governo do Tarcísio fala: não, nós queremos você no perfil do Temer, Michel Temer. Então estão pintando o Tarcísio como se fosse o Temer, o Michel Temer renovado, com a energia do Michel Temer renovado, com uma pessoa mais centrada, sem falar abobrinha daqui, sem falar abobrinha de lá. Só que de vez em quando ele tem que puxar o saco e a sardinha do Bolsonaro. E assim está acontecendo e está dando certo.
pensa num cara que tem um jogo de cintura que é esse Tarcísio. Tá funcionando. Muito bem. E eu acho ótimo isso. Não acho ruim, não. Acho muito bom porque nós não podemos ter mais esses negócios de extrema. Extrema pra cá, extrema pra lá, implantação de ideologias, tem que acabar com essas porcaria aí. Senão nós estamos ferrados. Literalmente. Bom. DW Brasil. Rússia responsabiliza Estados Unidos por ataque ucraniano em Sebastopol. Autoridades russas dizem que ataque à cidade da península anexada da Crimeia matou 5 pessoas e foi executado com mísseis ATACMS fornecido pelos Estados Unidos da Ucrânia. Estados Unidos à Ucrânia. Só que veja bem, a Rússia está falando o quê? É uma península anexada da Crimeia. Mas, meu querido, a Crimeia é da Ucrânia. A Ucrânia está atacando ela mesma para poder se livrar da Rússia. A Rússia está brava por quê? Ah, mas foi os Estados Unidos que cedeu os armamentos. Mas e daí? Quem que invadiu a Crimeia? Desculpa, foi a Rússia. Só está pegando de volta. Ah, mas está usando o armamento dos Estados Unidos. É claro, ela tem que comprar de algum lugar. Ou você acha que ela fabrica? Ué, a Rússia não está usando o armamento da Coreia do Norte, por exemplo? Ué. Sabe? Só que são propagandas que a Rússia vai fazendo para alegar e incentivar o próprio povo da Rússia a querer entrar em guerra contra os Estados Unidos. Infelizmente, é essa a preparação que está sendo feita lá atrás. Pelo menos é o que dá para perceber. Não podemos afirmar com verdade absoluta, mas dá para a gente deduzir o que anda aparecendo. E olha só o que aconteceu também agora. Jornal da CNN, presta atenção nisso daqui. Dentro dessa teoria maluca que eu estou criando. Homens armados matam policiais, padre e civis em ataque na Rússia. O número oficial de vítimas ainda é desconhecido. Vocês lembram que eles entraram lá no museu deles, lá, negócio de arte, lá de coisa que tocava música lá? Há pouco tempo? E o cara entrou lá metralhando tudo? É mais ou menos aquilo, mas dentro de uma igreja. Para forçar com que as pessoas façam assim, onde se viu? Entrou numa igreja, vamos contra eles, vamos atacar, vamos fazer guerra. Ou seja, são coisas que vão acontecendo para fazer com que o povo queira entrar em guerra. Só que do fundo do coração, ninguém em sã consciência quer entrar em guerra, moço. Quem em sã consciência quer falar assim, olha, pega meu filho e leva ele lá para a trincheira para morrer? Ninguém quer isso. Pega e fica olhando, você é meu marido, manda meu marido para lá. Tem umas mulheres que querem mandar um marido mesmo. Mas os pais não querem mandar os filhos, moço. Os pais não querem largar o emprego, largar as coisas, deixar a família passando fome sozinha, para ter que pegar uma metralhadora e sair para uma guerra. Isso aí, cara, não tem quem, em sã consciência, não tem um que queira. Aí o que acontece? O que o planeta começa a fazer? O que os riquíssimos começam a fazer? Aperta a economia, faz gerar fome. Para os pobres entrar em desespero, e aí os ricos falam assim, olha, nós temos uma saída para você resolver o problema da sua fome. É só você pegar e servir as forças armadas, ir lá para a guerra e ali nós vamos te dar de comer. E aí nós vamos te dar salário de comer as coisas e você vai ficar feliz. Tá entendendo como é que é a coisa? O buraco é um pouquinho mais embaixo, mas é isso que está acontecendo. Então vejamos as cenas do próximo capítulo, ok? E para a gente encerrar com chave de ouro, mas assim, ouro não é bem ouro, tá mais para latão. Jornal da CNN. Por quê, professor? Porque é uma coisa ruim, não é boa. Guerra intensa em Gaza, abre aspas, está prestes a terminar. Mas, professor, você falou que não é bom, e isso é o bom. Só que agora eu vou continuar o título. E foco deve ser no Líbano, diz Netanyahu. Ou seja, sai do Hamas e entra para os Houthis.
ou Hezbollah. No caso deles é o Hezbollah. E aí? Que é o povo vinculado com o Irã. E aí, moço, nós vamos pegar Líbia e Síria e nós vamos pegar esses dois e vai virar... Rapaz! Quem avisa, amigo, vai dar ruim. O primeiro-ministro prometeu continuar a operação no enclave até que o Hamas seja eliminado, enquanto enfrenta o Hezbollah na fronteira norte de Israel. Vocês lembram que eu falei que ia ser atacado por cima e por baixo? Tá acontecendo, mas isso é só comecinho, calma lá. Mais cedo ou mais tarde vai acontecer alguma coisa muito grave. Porque não tem força que se consiga se manter se você fica atacando, uma hora você enfraquece tanto que o cara fala, agora eu faço o contra-ataque. O problema que nós temos que ficar de olho é contra-ataque. É isso que vai ser o grave do grave do grave do grave. E vamos ver as cenas do próximo capítulo. Que Deus nos abençoe. Jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Namastê.